Olá, gente querida. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Estamos começando mais um podcast Homens de Valor e hoje, como sempre, vamos bater um papo aqui interessante, um assunto interessante e com uma galera aqui também para lá de interessante. Só um minutinho que nós vamos rodar a nossa vinheta. Então, gente, Deus abençoe vocês. Estamos nós aqui mais uma vez com o podcast Homens de Valor e hoje nós vamos bater um papo interessante sobre um assunto que eu acho que com certeza envolve todo mundo, né? Com um time também bacana, nossos amigos e parceiros aqui da mesa. E o assunto de hoje, pessoal, é compromissos de todo homem. Esse é o nosso assunto, pastor Saulo, pastor Ayrton, reverendo Maurício Quintão, e o assunto vai ser esse, compromisso. Afinal de contas, a vida é feita de compromissos. Não há possibilidade da gente viver sem ter compromissos. E a gente estava meio que batendo um papo aqui antes da abertura e ponderando o seguinte, reverendo Ayrton, a gente só realmente tem compromisso com aquilo que a gente considera importante. Você nunca vai ter compromisso com o que você não dá valor, o que você não dá importância. Você não vai ter compromisso. Segundo, a gente vai ter compromisso com aquilo que a gente se dispõe a ter disciplina. Compromisso também é questão de disciplina, é questão de reconhecer a importância de. Concordam, pessoal? Vamos começar com o pastor reverendo Maurício Quintão. Amém. O compromisso, eu creio que requer um envolvimento sério, não é? Porque você pode ter até níveis de compromisso em que você vai ter aí talvez um envolvimento não tão sério. Vamos trazer a nossa época de namoro, não é? Quando a gente falava assim, tá namorando sério. Opa! Já era um nível de compromisso mais elevado. Do que um simples namoro. Exatamente, não era mais aquela coisa só de você levar no cinema, pegar a mão, mas já tinha assim uma condução mais séria da coisa para que a partir dali surgisse um noivado e assim por diante. Né? Não, então, e quando você conhece a família, isso. Os envolvidos conhecem as famílias, aí você já pressupõe. Já é um outro estágio, né? Então, eu acredito que a gente precise assim, abordar o assunto também respeitando esses níveis, esses estágios, né? Porque a gente vai falar aqui de várias coisas e quando se trata de compromisso com Deus, tem gente que também está em alguns estágios, outros em outro. Né? Então, a gente precisa entender para debater aqui. Como a gente chega a um estágio elevado de compromisso com Deus, né? Interessante. Então, qualquer que seja a área, existem vários estágios de compromisso. Eu acredito que, inclusive, vai passar pelo que a gente falou no início, né? A importância que você dá a determinada coisa. Você pode até ter um compromisso, mas aquele compromisso raso. Né? Ou então uma coisa que não tem tanta importância, ou pelo menos não deveria ter, e a pessoa tem um compromisso absurdo com aquele negócio. É isso, reverendo Saulo? O que o pastor Maurício falou, estava até brincando antes de começar, né? Eu concordo com o que você falou. Mas a verdade é que ele falou sobre esse aspecto aí do namoro, e aí me veio aqui agora, realmente, essa questão é muito interessante, né? Essa analogia, porque eu me lembrei também lá de Apocalipse, né? Quando a carta escrita à igreja de Éfeso, me ajuda aí você que é o teólogo da mesa, e aí ele fala assim, olha, eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Não que não tinha amor, o primeiro amor é que estava faltando. E muitas vezes, né, dependendo do seu estágio, né, de comprometimento, né, você mostra o grau de interesse que você tem por determinada área da sua vida. Então, isso também é muito importante. É importante a gente saber esse nível, esse estágio também no teu coração em relação a uma área
da tua vida. Então, eu acho que é um assunto para abordar assim, nessa pegada aí, eu acho que é muito importante. Concordo com o pastor Saulo. Faço minhas as suas palavras. O pessoal não vai entender nada, mas estar aqui não vai entender a coisa. Coisas do bastidor. Então, reverendo Ayrton, o compromisso em maior ou menor escala com áreas da vida tem a ver com o momento que a gente está vivendo naquela área da vida, ou não? O nosso compromisso com qualquer que seja a área, ele deve ser um compromisso irrestrito, um compromisso inegociável, um compromisso imutável. Ou a gente pode, ao longo do amadurecimento, a gente pode, ao longo da percepção das coisas e da vida, ir reorganizando essa questão de menor compromisso, maior ou menor tempo, maior ou menor energia, enfim, que você gasta com as coisas. Passa por essas variáveis, reverendo. Deu para entender? Passa pela maturidade. Sim. Passa pela maturidade. À medida que você amadurece, você começa a se responsabilizar mais, começa a dar valor ao que tem valor. Verdade. Por exemplo, casamento é um compromisso, né? Prometer junto. Então, eu fui com a minha esposa, fizemos um compromisso. Mas nós, quando casamos, temos o grau de conhecimento do que é o casamento para hoje? Não, mas fizemos a promessa. Fizemos a promessa. Dissemos que era até a morte, fizemos lá nossa promessa. Interessante, só para não te cortar, já continua. Mas quando a gente casa, a gente não tem assim uma real dimensão ou ideia do que vem pela do frente, voto que se faz, né? Do voto que você faz, na medida em que as circunstâncias do casamento, da vida, as próprias mudanças que a gente sofre como ser humano, a gente tem que constantemente voltar e se lembrar. Eu tenho um compromisso. Eu fiz um voto. Nessa área, com essa pessoa, eu tenho um compromisso. Né? E aí que entra a pergunta, porque as pessoas parece que esquecem do compromisso que fizeram. Não é um compromisso subjetivo, implícito. Não, é um compromisso declarado que a gente fez, assumido, público, que a gente faz e que ao longo da vida, né, você esquece disso. Você, enfim, não é isso? Sim, e esse compromisso, ele tem um valor. Inclusive, nós temos vários compromissos com Deus, casamento, trabalho. E nós teremos que decidir conforme o valor que a gente dá a cada coisa. Porque eu tenho um compromisso com o trabalho. Mas esse trabalho vai acabar com o compromisso do meu casamento. Repare. Vai comprometer. Sim, comprometer. Pode até acabar. Dependendo do trabalho, do grau que ele exija de mim, eu posso ir perdendo o meu casamento. E aí eu vou ter que... Qual é o valor que eu dou à minha família? Qual é o valor que eu dou ao meu trabalho? Certo? Uhum. Então, não só nós temos a questão de estar comprometido, mas qual o valor que a gente dá a cada compromisso. E eu, particularmente, acredito que quando você dá o valor a Deus maior, você acaba se posicionando nos outros compromissos acima do que você está comprometido naturalmente. E aí vem a história de Deus nos mandar amar como Cristo amou a igreja. Olha, isso aí, para a gente que faz compromisso, é um chamado. Você condenou na alegria, na tristeza. E aí, como casos que eu conheço, né, da esposa com 20 e poucos anos ficar em cima da cama. Sim. E eu conheço uma pessoa que ficou casada até a esposa falecer com 80 anos. Ela teve um problema de saúde aos 29. Meu Deus. E ele cuidou. Estou com uma irmã agora com um marido internado. 4 meses no hospital, ela fica todos os dias, só vai sábado, toma um banho melhor em casa, volta e não arreda. Por quê? Ela tem um compromisso com o marido. Olha que coisa, de cuidar dele. Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Quer dizer que aí a gente vai entrar acho que se a gente pudesse escalonar aqui a coisa, né, no seu grau de importância ou de prioridade, a gente colocaria em primeiro lugar o compromisso com Deus.
né? Você já até começou falando isso aí. O compromisso com Deus vai refletir, vai desembocar de forma direta no compromisso com as demais coisas. A minha pergunta é, gente, o que é um compromisso com Deus? Para a gente tentar ser um pouco didático com o pessoal que está assistindo a gente, compromisso com Deus significa? Quando você começou o podcast, você falou sobre a questão de que você só tem compromisso com aquilo que você dá importância. Reconhece a importância. Reconhece a importância. Então, quando eu reconheço Deus na minha vida como algo importante, algo prioritário, né, você começa, então, a realmente querer fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, porque você entende que Ele é primazia, que Ele é primeiro na tua vida. E normalmente isso acontece quando você tem um encontro com Jesus, né? Quando a gente se encontra com Cristo, sabe? Jesus mesmo falou, você quer ver o Pai? Tu olha para mim. Então, quando a gente olha para Jesus, quando a gente se encontra com Jesus, a gente começa a conhecer Deus de mais perto, ou mais perto. E o teu coração, ele começa a ser transformado de dentro para fora, e esses valores de Deus começam a ser incutidos dentro de você. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele habita dentro daquele que aceita Jesus, que entrega a sua vida para o Senhor Jesus, e que como ele conhece a mente de Deus, e ele então habita em você, ele começa a revelar Deus para você. E por conta dessa revelação, você começa a conhecer Deus e você começa a perceber a grandeza dele. E aí entram algumas coisas muito importantes, que é o temor a Deus. E o temor, eu acho que é algo fundamental para quem realmente prioriza Deus. Porque o temor a Deus me faz pensar, me faz refletir antes de tomar algumas decisões na minha vida. Eu começo a olhar para as coisas que estão abaixo de Deus, né? Porque Deus é o primeiro, aí você tem aí embaixo escalonado aí algumas coisas, como já falamos sobre família aqui, e outras coisas mais. Então, quando eu olho para a minha família, antes de olhar para a minha família, eu já olhei para Deus. Eu já entendi o que Deus pensa em relação à família. Então, meu coração já começa a se parecer com o dele. Então, cada vez que eu priorizo Deus na minha vida, que a minha prioridade é Deus, eu começo a temê-lo mais, porque eu começo a conhecer a sua grandeza. Eu começo a entender que ele é o Criador de todas as coisas. É o Criador dos céus e da terra, nele tem todo o poder, que ele é onisciente, que ele é onipotente, né? Que ele é onipresente. Eu começo a conhecer os atributos de Deus, e quando eu começo a conhecer esse Deus também, que é amor, mas que ao mesmo tempo também é justiça, então a gente começa a ter esse conhecimento maior de Deus, a gente começa a olhar para aquilo que tem valor, como o pastor Ayrton falou, na nossa vida, e a gente pode escalonar aí família, né? Trabalho, finanças, amigos, sociedade, relacionamentos, tudo isso parte da pessoa de Deus. Legal. Agora, eu estava aqui pensando o seguinte, a palavra temor foi ressaltada aqui na mesa, ainda em relação ao compromisso com Deus. Envolve, pastor Maurício, a questão de eu saber que Deus me conhece, que Ele sabe quem eu sou. O meu compromisso com Deus não é um compromisso para ter likes em rede social. Não é um compromisso que visa, ou melhor, que tenha necessidade de publicidade. O meu compromisso com Deus não é um compromisso que eu me importe muito com a visibilidade dele, mas tem muito a ver com o fato de eu saber quem Deus é. Tem muito a ver com o fato de eu saber que ele me conhece, não é? Porque a impressão que a gente tem é que há muitas pessoas, e aqui, sem querer entrar no mérito do julgamento de quem quer que seja, mas na questão da motivação, tem muitas pessoas que
usam essa imagem de que tem um compromisso com Deus para passar um recibo, para passar uma imagem, um estereótipo que alguém julga ser aquilo, mas Deus sabe que não é. Ele sabe que não é. Então, esse compromisso nosso com Deus, ele precisa passar pela percepção, pela consciência de que Deus é onisciente. Ele sabe. Eu acho que daí a gente conseguir estabelecer a diferença. Por que alguns parece que são mais abençoados e outros não? Né? Parece que algumas ações que são feitas até no secreto passa pelo crivo de Deus, que sabe, que conhece, que vê, que sonda, que prescruta mentes e corações. Então, assim, meu compromisso com Deus tem que passar por essa percepção. Deu para entender, reverendo? Sim. É isso mesmo? Ele nos conhece, ele sabe quem somos. Eu não posso enganar a mim mesmo, achando que tenho esse compromisso para que alguém veja isso, reconheça. Não pode ser assim, né? Sim. Eu quero pegar alguns elementos que eles falaram. O pastor Saulo falou sobre a carta à igreja de Éfeso, né? E Jesus, ele conhece, ele demonstra ali, né? E deixa claro um conhecimento íntimo acerca de todas as igrejas cujas cartas foram endereçadas, né? E eu pensei, quando a gente estava falando, estava pensando em pirâmide. Quando você falou em hierarquia, prioridades, eu estava pensando em pirâmide. E aí em que lugar que Deus está na pirâmide? Deus está tanto na base quanto no topo da pirâmide, né? Porque Jesus, ali nas cartas, ele fala: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, quando eu começo, eu preciso estabelecer um compromisso. E quando eu termino, eu preciso estar num compromisso. Então, é uma coisa assim que a gente vai colocar, e eu fiz uma anotação enquanto o pastor Saulo estava falando, que é consistência, constância e convicção. É o triplo C aqui da nossa conversa. Porque o nosso compromisso, ele precisa ser... Teve ensaio não, viu, gente? Foi vocês vão falando assim, as coisas aqui vão... Elucubrações do Maurício Quintão. Né? O compromisso precisa ser consistente. O compromisso precisa ser constante e ele precisa ser convicto. O exemplo da irmã que cuida do marido, né, ela poderia, em algum momento, falar: essa semana eu não vou. Não, mas é um compromisso de constância. Ela imprime uma constância no nível do compromisso que ela estabeleceu. Não é? Então, a gente pode até colocar outras palavras aí, outros... adjetivos ao nível de compromisso, mas eu acredito que essa perseverança ela deva ser assim uma coisa bem observada por nós em relação do nosso compromisso com Deus. Não sei se vocês lembram, tem até uma fala do pastor Cláudio Duarte, que o cara chega no gabinete dele e fala: olha, eu quero me separar. Aí ele vai orar pelo rapaz. Lá, né? Senhor, leva esse irmão, mata ele. E o cara: que isso, pastor? Não, porque quando você se comprometeu com a sua esposa, que você casou, era até que a morte os separa. Então, e o rapaz, né, pensou, refletiu e parece que reverteu lá a situação. Então, eu acho que a gente precisa ter em mente que, assim, as pessoas hoje, elas não levam a sério o compromisso, talvez porque falte a elas um conhecimento do quanto elas devem dar de prioridade ao compromisso, primeiro com Deus, né? E com as outras. Agora, reverendo, aí vem, a gente fez aqui mais ou menos uma sequência por, sei lá, ordem de importância. Talvez alguém possa inverter uma ou outra aqui, mas a gente mais ou menos entendeu que por ordem de importância vem o nosso compromisso com Deus, né? Em seguida vem o nosso compromisso com a nossa família. É impressionante como a percepção da importância da família tem sido banalizada hoje por muitas pessoas. Eu estava me lembrando, pastor Ayrton, que eu havia feito um casamento há um tempo atrás, e algumas semanas depois, quando eu vi a noiva, que agora era esposa, e eu fui perguntar:
Oh, e aí o fulano, seu esposo, tá tudo bem? Como é que vocês estão? Ele já terminou o casamento comigo. Aí ela abriu o telefone e me mostrou um zap. O cara tinha acabado de casar há menos de um mês e terminou o casamento pelo WhatsApp. Meu Jesus. Aí ela me mostrou o zap. Ah, que isso. E eu li um pedaço lá, dizendo que queria mais, por alguma razão lá que ele falou, e a menina assim mal podia acreditar. É como se tivesse na padaria comprar um No pão, que né? estava um casamento vendo. para ele, né? Né? E então, assim, parece que muitas famílias já se formam hoje sem que os envolvidos tenham essa percepção da importância da família. Tanto que Paulo dá uma palavra de admoestação a Timóteo forte. Se alguém não cuida dos seus e dos da sua própria casa, é pior que o incrédulo. Né? Então, não cuidar da família... Tem negado a fé. Tem negado a fé. Não cuidar da família é sinônimo de negar a fé. É incompatível alguém professar a fé em Cristo, nesse Deus, se ele não cuida da família. Até ele citou, né? Eclesiastes 12:13 diz que o fim de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Se você está com Deus, como ele falou lá no topo da pirâmide, o que está acontecendo? Deus mandou você cuidar da sua família. Nós, homens, Salmo 128, não é isso? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, né? Guarda os seus caminhos. Aí diz assim: feliz será, do trabalho da tua mão comerás. Desde o Éden, a responsabilidade do homem, né, de lutar, de guerrear pela família, isso já está. Esse é o mandamento de Deus. Se você dá importância a Deus, você acaba na família também dando importância. Eu trabalhei 19 anos em várias famílias. Então, o que eu mais fiz foi ler processo de divórcio. Então, tem histórias. Mas as alegações do divórcio, tudo lá no processo. Você vê de tudo. Mas o que mais me impactou, uma vez pregando num culto de família em Lote 15. Eu pregando lá, e aí quando acabou, tem um rapaz lá que trabalha em cartório, se não me engano, em Caxias, lá para aquele lado. E ele falou: pastor, 50% dos casamentos da igreja evangélica, eu averbo divórcio no primeiro ano. Uau! 50%. Igreja evangélica. Igreja evangélica. 50%, porque lá na cidade diz, né? Casar na igreja tal, na igreja tal. 50% ele averba no primeiro ano. Mas isso é por quê? Porque nós estamos vivendo uma sociedade que não cumpre compromissos. Não é isso? Até com Deus. Quando a gente aceitava Jesus, né, lá no passado, eu me lembro que foi uma coisa assim, eu lutei muito para aceitar, pensando, e agora? Eu vou largar isso, vou largar aquilo e tal, não sei o quê. De alguma maneira você tinha uma noção que aquele compromisso era para a vida toda e era em detrimento de um monte de coisa. Uau! Então você, quando chegava a decidir, aceito Jesus, você normalmente ia até chorando na frente, e aquela coisa toda. Nós estamos numa sociedade que diz que não tem absolutos. Tudo é relativo. É um relativismo. Tudo, né? É fluídico. Então, eu valorizei o casamento. Mas com um mês, eu gostava mesmo de ter não queria ter responsabilidade. Eu fico na casa da minha mãe, eu chego tal hora, não tenho que prestar satisfação a ninguém. E aí talvez ele demorasse um ano, mas agora, de repente, com um mês, esse indivíduo já pensou: aí por que eu vou lá falar com ela? Ó, tá aqui, ó, tô divorciando de você, hein? Porque, na verdade, ele já não tem compromisso com Deus mesmo. Quem faz isso já não tem com Deus. Porque ele poderia buscar a Deus, buscar conselho com o seu pastor. Pastor, eu não sei... O pior, Ayrton, desculpa interromper, que eu já vi isso, gente, vocês devem ter visto também, que a pessoa parte para essa decisão até em nome de Deus. É um troço tão louco, tão sem noção, até em nome de Deus. Eu já fui abordado por gente dizendo assim: eu estou orando para que Deus confirme essa decisão. Porque quando eu era solteiro, eu me dedicava mais às coisas do Senhor. Agora que eu estou casado, está me atrapalhando servir a Deus. E eu quero voltar a servir Deus melhor. Eu já fiz gabinete assim. Sim. Eu falei: mas o apóstolo Paulo falou que o solteiro, não case.
Porque aí você tem vida livre, você decide o que vai fazer. Depois que você casa, tem que agradar o cônjuge. Isso é de Deus também. Então, apenas você tomando isso. Então, quando você decidiu casar, assumiu um compromisso com o cônjuge. E aí a testemunha maior não são aquelas pessoas que estão ali. Nós fazemos o casamento diante de Deus. E isso é até uma coisa que a forma de casar nossa é recente. Né? 1000 anos, essa coisa da noiva entrar. Na verdade, a maior testemunha sempre foi Deus. Não precisava ter um contrato assinado. Se você chegasse lá na casa da pessoa, na África, vamos imaginar onde não tem cartório, na África. Se um cristão lá chegasse na outra, o pai lá, olha, eu vou casar com a sua filha, tal, e os dois saíssem dali, como Isaac fez com a Rebeca, fosse para uma tenda, não precisava nada assinado. Aquilo ali, diante de Deus, já estava valendo. Estava selado ali o negócio. Selado. Hoje a gente assina, dá nota promissória, faz não sei o quê, faz contrato, faz de tudo e não cumpre. Porque, para nós, 100 anos atrás, a pessoa tirava o bigode. Tá feito. Depois, apertava a mão. Não precisava mais nada. Era assim. Porque a pessoa tinha compromisso com a sua palavra. Olha, não é com Deus, não, hein? Com a palavra. A pessoa não tinha nem conhecimento de Deus, mas ela tinha um compromisso com a sua palavra. Se ela falasse, eu vou fazer, não precisava assinar papel nenhum. Hoje nós estamos buscando todas as garantias, vendo se tem nome sujo, tudo por quê? Porque as pessoas não têm palavra. Não tem palavra. E o cristão aprende com Jesus, aí entra o que você disse, o cristão não jureis pelo céu, nem pela terra, não é isso? Nem por Jerusalém, cidade do grande rei, seja a sua palavra sim, sim. É o temor, né, cara? Não, não. Então, quando você tem esse compromisso com Deus, primeiro estágio, você vai ter compromisso com a sua família. Como filho, como pai, como irmão, como marido. Você vai na palavra de Deus. O que eu falei de Eclesiastes? O fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O que Deus disse como eu devo tratar a minha esposa? Ai, falhei, me perdoa. Mas você vai tentar, Deus me ajuda a melhorar. Porque você teme a Deus, é falho, mas você pede auxílio a Deus. Quando você já não quer compromisso com Deus, a família já não tem com Deus mesmo. Agora, o compromisso com Deus puxaria todos os outros compromissos, até com o trabalho. Sim. Até com o trabalho. Sim. Porque tem gente que só trabalha se o patrão estiver vendo. Agora, eu estou lembrando aqui, pastor Ayrton, que, claro, a gente está falando para um público aberto, óbvio, internet, qualquer pessoa, mas majoritariamente um público masculino, acredito eu. Nesse sentido, compromisso com a família, o homem, ele tem o compromisso com o seu sacerdócio na casa, no lar. Eu entendo que, de alguma maneira, cabe ao homem o papel de chamar mais a coisa para si, em termos espirituais, em termos gerais até, eu diria, né? Porque o que mais a gente encontra na estrutura da família nos nossos dias são os papéis sendo invertidos. E aí você vê mulheres sendo coluna na sua casa, coluna de oração, coluna na vida espiritual, coluna na vida financeira, coluna. E a gente sabe que coluna é base de sustentação para um peso, para uma edificação. Enfim, porque os homens estão se omitindo, negligentes, perdendo a noção desse papel, abrindo mão dele. Acho que a coisa da sociedade moderna talvez tenha contribuído para isso, mas a gente precisa deixar claro aqui no nosso papo que o homem tem que exercer o sacerdócio na sua casa. Esse é um papel estabelecido, não é pela mesa que não, por Deus. Verdade. Eu não consigo entender reunião de oração da igreja. É sempre 90% de mulheres. Mulheres. Você vai ver na Bíblia, os homens eram de oração. Pedro estava em oração, Paulo estava em oração. Aí criaram um negócio que a mulher é emotiva e o homem é razão. Como se o homem é razão, o homem só lê e fica lá pensando. Isso não existe. O homem de Deus tem que estar querendo orar junto, estar buscando em oração. Ele não pode, não, a minha esposa é de oração e eu sou a razão. Isso não existe. Nós somos diferentes, mas oração é comunhão com Deus. As nossas reuniões de oração, não sei se na igreja de você é diferente, mas
é sempre lotado de mulheres. Mas durante a semana tem mais homem trabalhando. eu até Mas entendo. qualquer reunião de oração. Mas sábado, que é um dia que tá todo mundo, Qualquer. você pega, ela tá cheia de irmã. Aí vem aquela velha história da mulher que é pastora, não sei o que lá. Deus está querendo usar. Os homens não estão querendo buscar, as mulheres estão buscando e Deus vai usar. Porque Deus quer salvar a alma e as mulheres estão mais comprometidas com Deus. Quem Deus vai usar mais? Agora eu queria, Saulo, que você falasse um pouquinho do efeito ruim, eu acredito, que gera na estrutura da família quando esses papéis são invertidos, né? Quando a mulher assume esse papel e o homem se omite, se esquiva, não se liga, enfim. Isso não é bom. Isso os filhos estão vendo. Existe um modelo bíblico, um padrão bíblico para isso, que não é o padrão desse mundo. A gente sabe muito bem. Não é isso, pastor Saulo? Essa mudança ou inversão de valores, isso é complicadíssimo, até porque a Bíblia, né, ela, como tu mesmo disse, o homem tem esse papel de ser o cabeça da família, né? E a esposa, acredito eu, que ela espera isso do marido. A mulher quer ver no homem uma postura eu já vi de decisão. Fala de mulheres independentes, ricas, bonitas, que não dependem de homem para nada, mas que falaram exatamente isso aí, que ela espera de um homem essa postura de homem, macho, de liderança. de postura, de macho, de postura de homem, de algumas vezes, meu amigo, é claro que sempre há um consenso, a gente conversa com nossas esposas, pede opinião, até porque elas têm um feeling, às vezes, muito maior do que o nosso, mas ela espera muitas vezes de nós, em alguns momentos difíceis, um posicionamento, uma decisão sua. É você agarrar a mão do teu filho, agarrar a mão da minha mulher, vem cá, vamos orar aqui, vamos buscar em Deus, Deus vai responder, Deus vai dar uma direção. Tá difícil, mas vamos continuar firme. A mulher olha para o homem e fala: rapaz, eu tenho um homem dentro de casa, eu tenho alguém em referência. E para os filhos também a mesma coisa. Olha, eu vou te dizer uma coisa: muitos problemas que acontecem com os filhos é porque o pai é omisso. Eu não sei se eu já falei isso aqui em algum momento. Eu estava lendo que já há muitos anos atrás teve um escândalo nos Estados Unidos, Watergate. Não sei se vocês lembram que um político, né, teve um corrupto, né? Ele foi corrupto e descobriram, e ele foi preso. E ele se converteu dentro da cadeia. Esse camarada, que eu esqueci o nome agora, ele se converteu dentro da cadeia. E aí, depois de um tempo, ele saiu, foi solto. E porque ele passou pela cadeia, ele se converteu lá dentro, ele começou a fazer um trabalho nas cadeias dos Estados Unidos com os presos e começou a assistir às famílias desses presos. Quando chegou no Dia das Mães, ele pediu que os presos escrevessem uma cartinha para suas mães. Né? Dia das Mães. Escreve uma cartinha para suas mães. E aí os presos assim fizeram. Escreveu lá as cartinhas para a mãe, né? Enfim, foi um sucesso. As mães receberam as cartinhas, foram na prisão, foi um chororô, foi um pentecoste, foi uma alegria, foi assim um mover de Deus. Foi um trabalho lindo que ele fez. Quando chegou no Dia dos Pais, o que ele pensou? Poxa, deu certo para o Dia das Mães, vamos fazer para o Dia dos Pais. Para surpresa dele. Um fracasso. Quase que 100% dos presos não queriam escrever para os seus pais. Para os seus pais. Para os pais. Porque eram revoltados com os pais. A referência dos pais era horrível. Ou porque o pai era um omisso, ou era alguém que abandonou a família. Abusador. Alguém que não fez o seu papel de homem dentro de casa. Então foi um fracasso. O homem faz um estrago na família quando ele não segue os princípios bíblicos de homem. Isso. Ele é referência, tanto para a menina como para o menino. Então, o papel do pai, o papel do homem na família é muito importante. Né? Então, e agora, a questão de prioridade, que é o nosso tema aqui, ele passa muito também por decisão, entendo eu. Temor a Deus, claro, quando você olha para a grandeza de Deus, né, para quem é Deus, você tem temor. Lógico que você, antes
né, de tomar algumas decisões. Se você tiver temor a Deus, você vai realmente deixar de cometer muitos erros na sua vida. Mas também passa por decisões nossa. Quando a gente vai para 1 Coríntios capítulo 13, que a gente vê lá o amor, ele é paciente, ele não se exaspera, tudo suporta, tudo espera, tudo crê, né? Então, tudo isso são qualificações de decisões. Não é só um sentimento. O amor não é só um sentimento. O amor, ele é decisões. Então, eu tenho que decidir amar a minha esposa. Eu tenho que decidir cuidar dos meus filhos. Eu tenho que decidir cumprir com os votos que eu fiz lá no dia do meu casamento. É uma decisão, né? Então, quando eu passar por alguns ventos na minha vida, algumas dificuldades, seja porque eu perdi um emprego, problema financeiro, ou de saúde, como foi dito pelo pastor Ayrton, que a moça ficou doente com 28 anos e ele ficou com ela até os 90, isso é o quê? É uma decisão. Decidiu como prioridade a sua família. Então, é por aí. Que coisa. Bom, a gente falou de compromisso com Deus, a gente falou de compromisso com a família, o sacerdócio do homem, que é fundamental. Temos outras áreas importantes aqui, cidadania, nós colocamos aqui saúde, finanças. Eu queria parar um pouquinho aqui na saúde, pelo menos para a gente comentar compromisso com a igreja, né? Mas não vai dar para comentar todos eles, que são compromissos fundamentais na vida de todo homem. Não é porque a gente não vai poder comentar todos que sejam menos importantes, não é isso? Questão de tempo também. Mas eu queria falar um pouquinho da questão do compromisso com a saúde. Uma rodada assim meio rápida, porque se houver um comprometimento da saúde, uma dificuldade da saúde maior, e aí quando eu estou falando de saúde, entenda-se como saúde física, saúde emocional, psicológica, saúde espiritual. A saúde não é só ausência de enfermidade física. A saúde é uma definição mais ampla, porque a nossa estrutura passa por tudo isso. E eu vejo que muita gente não encara a saúde como uma área que ele deva ter esse compromisso. E por conta disso a gente tem visto tanta gente doente no nosso meio, tanta gente enferma no nosso meio, porque falta investimento. A vida, eu acredito que a vida moderna que a gente vive hoje contribui muito para os adoecimentos da pessoa, não é? Então, se você não tiver esse cuidado, se você não separar um tempo para você cuidar da saúde e dessas áreas, você também compromete grandemente a sua vida como um todo, como pai, como filho, como pastor, como crente, como tudo, não é? Então, o que vocês pensam disso? Compromisso com a nossa saúde. Aquele texto de, oh meu Deus, 1 Tessalonicenses 5, 23? Sim. Que fala sobre espírito, isso. Alma e corpo sejam Espírito, alma e corpo devem ser preservados íntegros até a volta do Senhor. O mesmo Deus de paz vos conserve em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5, 23, me lembrei dele agora. Então, como é importante isso, né, pastor Maurício? Fala um pouquinho desse investimento da saúde física. Aí passa por alimentação, passa por exercício físico. É a pessoa certa para falar sobre hábitos, né? Ele tá com não, ele humilha a gente. Ele humilha, ele tá. Hoje eu pedalei, hoje eu não sei o quê. Eu fico só assim olhando, que tenso. Reverendo. Eu acho que assim. Um comentário rápido. Nós passamos aí por várias revoluções na cultura. E eu acho que uma revolução na cultura que foi positiva foi essa. A cultura da saúde, tanto mental quanto física. Informação, né? Não é? Porque você via pessoas assim se envolvendo, como o pastor Ayrton citou,
Gente que se envolve demais com o trabalho e com isso ele vai esquecendo da saúde, esquece da família, esquece de tudo, porque o trabalho é a prioridade, o trabalho é tudo, envolve tudo na vida dele, e ele não cuida da saúde, não cuida da família e perde tudo em função do trabalho. Então, quando percebeu-se que a sociedade estava se tornando assim uma sociedade, vamos dizer assim, completamente doente em todos os níveis, né? Pessoas assim com sobrepeso, pessoas ansiosas, pessoas com depressão, começou-se a investir, a criar-se uma cultura de saúde e um tabu para nós homens, que foi sempre a questão do câncer de próstata, hoje é muito bem difundido para que as pessoas, lógico, os homens principalmente, não mais se prendam a esse tabu e façam seus exames, né? Então tudo isso foi importante. Então é um compromisso, sim, um compromisso com a saúde, para que você depois não venha a sofrer com câncer de próstata, ou até mesmo você cuidar da saúde para que você possa ver o crescimento dos seus filhos, dos seus netos, e aí você vai cuidar do seu corpo, não é? Você, lógico, a gente que é da igreja sempre tem aquele sacrifíciozinho, é de lei, mas a gente precisa ter cuidado, porque o nosso coração nem sempre vai aguentar uma carga de gordura o tempo todo sendo jogada para dentro. Então a gente tem que cuidar da nossa alimentação. Nós precisamos fazer exames periódicos para ver como é que está a nossa saúde. Então eu acho que isso deve se cultivar como cultura, né? A cultura da saúde. E do homem principalmente, porque o homem ele é o que mais negligencia esse cuidado. Você vê muitos homens que não vão ao médico constantemente, e aí quando vê a doença já está, ou o que quer que seja, já avançou, ele já está assim, já numa fase onde de repente ele vai ter que, vamos dizer assim, numa obesidade, ele vai ter que partir para uma cirurgia, né? Então quando isso poderia ter sido observado antes e evitado, né? O que pode ser resolvido com um regime, com uma dieta, né? Mudança de hábitos, mudança não é só de hábito. Vai evitar uma cirurgia, um negócio invasivo. Né? Então, compromisso com a saúde, hein, homens? Por favor. Então, vamos caminhando aí para o final do nosso papo de hoje, relembrando o pessoal aí que está assistindo a gente, que o nosso assunto foi compromissos de todo homem. Compromisso com Deus, compromisso com a família, compromisso com a saúde, mas tem também compromisso com a igreja, compromisso com o trabalho. E a gente viu que compromisso também tem a ver com o que a gente considera importante. Compromisso tem a ver com disciplina. Compromisso tem a ver com maturidade. Compromisso tem a ver com, alguém falou? Decisão. Com valor. Valor. Isso. Compromisso não tem a ver necessariamente, eu acho que muito menos até, com sentimento. Compromisso tem a ver muito mais com a razão. Isso aí. Eu acho que se eu estiver errado, vocês me corrijam, do que o próprio sentimento, né? Porque envolve renúncia. Porque o sentimento oscila. Imagina, eu vou cumprir meu compromisso que eu estou animado. Um dia você está desanimado, não, hoje eu não vou cumprir meu compromisso. Pois é. Decisão mesmo. Então, eu acho que foi o nosso aprendizado hoje e esperamos que o nosso pessoal que está assistindo aí tenha curtido o nosso papo, entendido a ideia de compromisso de todo homem e principalmente, né, gente, que você assuma isso para a sua vida. A ideia desse papo aqui não é só um entretenimento, uma troca de ideias, não. De alguma maneira, nós esperamos influenciar você, nós esperamos estimular você, conscientizar você sobre a necessidade de mudanças na vida, em função do que é conversado aqui, dos assuntos, das temáticas que são colocadas aqui na mesa. Que Deus abençoe você. Não se esqueça de compartilhar a nossa conversa de hoje com o maior número de pessoas que você puder. Eu acho que é um papo de utilidade pública e assim você dá uma força bacana para o nosso podcast. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês. Deus abençoe e até a próxima. Amém. Um grande beijo. Tchau, tchau.